Os filmes psicológicos estão sem dúvidas entre os mais populares do terror e do suspense, sendo capazes de assustar, instigar e surpreender os espectadores das mais diversas maneiras. No vídeo de hoje trago 3 filmaços psicológicos de terror e de suspense para dar aquela bugada na mente. E para conferir essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. O cinema de horror e de suspense está cheio de filmes que cumprem com louvor o seu propósito de mexer com a mente do espectador. A forma como isso é feito varia bastante de um subgênero para o outro, mas acredito eu que os filmes que têm mais sucesso nesse sentido e que são os favoritos dos fãs são os filmes psicológicos, tanto de terror quanto de suspense. Tratam-se afinal de filmes que se destacam por atiçar a nossa curiosidade e nos confundir bastante ao brincar com as nossas expectativas e propor inúmeras reviravoltas e plot twists. E felizmente tem muito filme psicológico bom por aí, de modo que é claro que a minha lista aqui do canal não poderia parar na parte 1, que inclusive se tu ainda não viu eu vou deixar o link aqui para te conferir. Mas antes da gente ir para a parte 2 e começar a falar dos filmes, é claro, já aproveita aí para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, um canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes clássicos e sempre muita, mas muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também aproveita e segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Dito tudo isso, agora sim, bora para nossa lista. Começamos com um dos filmes mais surpreendentes e cheios de reviravolta dos últimos anos, o excelente Forgotten, ou em português, Rastros de um Sequestro, longa sul-coreano de 2017 que dá um verdadeiro nó na nossa cabeça. Na história, um jovem volta para sua casa junto de seus pais e seu irmão após alguns dias desaparecido, tendo sido aparentemente sequestrado. Mais esquisito é que ele parece não ter lembrança nenhuma do que aconteceu nesse meio tempo. Mas o problema mesmo é que a partir daí o irmão dele começa a notar certos comportamentos esquisitos desde que ele retornou para casa, o que faz o guri desconfiar que aquele ali que voltou não é o irmão dele de verdade. E olha, eu confesso que é realmente difícil falar desse filme aqui num vídeo, porque é o tipo de longa que quanto menos tu souber na hora de assistir, melhor vai ser a tua experiência. Basta dizer que em Rastros de um Sequestro, nada é o que parece, o filme tem uma reviravolta atrás da outra e a cada nova revelação a gente vai ficando cada vez mais perplexo. E é sério, gente, vocês não têm ideia do que rola nesse filme. O longa, como um todo, é muito bem realizado, a gente tem atuações bem competentes e uma direção extremamente eficaz na hora de construir o suspense. O que mais ganha destaque aqui, no entanto, como eu já posso ter dado a entender, é justamente o roteiro, muito inteligentemente elaborado e capaz de pregar diversas peças no espectador ao longo da trama. Além disso, temos um protagonista muito bem trabalhado, com todas as suas inseguranças, inquietações, medos e dúvidas se tornando progressivamente as nossas, de modo a dar uma confusão generalizada na nossa cabeça. Mas também podem ficar tranquilos que no final é tudo muito bem explicadinho, o filme não deixa pontas soltas por aí não. O filme tem alguns diálogos um tanto expositivos demais e algumas cenas um tanto forçadas, isso eu tenho que admitir. Mas também não chega a ser nada que atrapalhe completamente a experiência. No final das contas, Forgotten ainda entrega um excelente resultado. É um filme que prende a gente do início ao fim ao trabalhar muito bem todos os mistérios que propõe, entregando ali plot twists maravilhosamente insanos. Sem dúvidas, é um longa imperdível que, para sorte dos assinantes da Netflix, está lá disponível no catálogo da plataforma. Seguimos com Possessor, um longa de terror e ficção científica de 2020, dirigido pelo Brandon Cronenberg. Para quem não conhece, o cara é filho do mestre do horror corporal David Cronenberg e também dirigiu esse ano o excelente Infinity Pool, que eu já falei aqui no canal e vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Na história, somos apresentados a uma tecnologia futurista que permite invadir e controlar corpos alheios. Nesse contexto, temos como protagonista uma assassina de aluguel que invade os corpos dos outros para exercer a sua profissão sem acabar indo presa. O problema é que em uma de suas missões algo dá errado, algo que trará consequências terríveis e sangrentas para ela e para todos ao seu redor. E bom, antes de mais nada, é interessante falar que Possessor é um filme visualmente impactante. O longa é banhado em luz neon com muito contraste entre cores brilhantes e sombra carregada. Um tipo de visual que parece agradar bastante o diretor Brandon Cronenberg, já que em Infinity Pool, seu outro filme, a gente também tem várias cenas surreais sendo construídas a partir desse jogo
jogo de luzes, cores e sombras. Esse elemento contribui para compor a atmosfera geral ali do longa, passando todo um ar de surrealidade que acaba deixando a gente bem confuso às vezes. De modo que em boa parte do tempo a gente não sabe o que é real e o que é sonho. Isso que é propositalmente feito para dar esse efeito psicológico que o filme pretende. Para além dessas partes mais surreais, por assim dizer, o filme também conta com uma fotografia bem cinzenta em algumas partes, algo que cria toda uma aura de melancolia ali em torno da personagem principal. E é interessante como isso compõe, além, é claro, da parte estética do filme, a própria personalidade da protagonista, uma pessoa extremamente apática que tem dificuldades para se conectar com a família, mais parecendo uma casca vazia completamente deprimente do que um ser humano real. Pelo que o filme sugere, isso se deve principalmente à natureza do trabalho da protagonista, que passa tanto tempo dentro dos corpos dos outros que acaba se esvaziando de si mesma. Dependendo da tua interpretação, todo esse niilismo, por assim dizer, pode suscitar algumas reflexões acerca das nossas relações interpessoais e da forma como nós nos relacionamos com nós mesmos. O que no caso acaba tornando Possessor um filme que vai muito além da ficção científica e do terror em si. E pra quem curte uma sanguinolência da braba, o filme ainda conta com diversas cenas extremamente violentas, com direito a todo tipo de agressão e sangue jorrando pra tudo quanto é lado. Em resumo, acho que pode-se dizer que Possessor é a essência da surrealidade da ficção científica misturada com o terror. É um filme confuso, visualmente impactante e perceptivelmente melancólico, que brinca com os nossos sentimentos e com os nossos sentidos a todo momento. Além disso, também é capaz de suscitar algumas reflexões bem interessantes acerca de questões psicológicas e sociais. E para fechar nossa lista, temos Circle, de 2015, um filme com uma premissa inusitada e um mistério estranho, perigoso e instigante. A história é bem simples, temos ali 50 pessoas que acordam num lugar esquisito sem saber como chegaram lá. A partir de um determinado momento, elas começam a morrer uma a uma, de maneira aparentemente aleatória. Desse modo, o que elas precisam fazer ao longo do filme é descobrir como que elas chegaram ali, o que elas estão fazendo naquele lugar e, principalmente, como sair dali com vida. E detalhe, as pessoas estão ali paradinhas de pé e se tentarem sair do lugar onde elas estão, elas também morrem. Apesar da simplicidade do filme, dele ter sido todo gravado ali praticamente só em um cenário, quase que como uma peça de teatro, Circle é um longa que se destaca por conseguir abordar ali diversas questões filosóficas, dilemas éticos e sociais através dos diálogos muito bem escritos entre os personagens. Isso porque, logo nos primeiros minutos do filme, nos é revelado que quem está escolhendo quem vai morrer em seguida são os próprios personagens, através de um dispositivo ali, através do qual eles podem escolher o próximo a ir de arrasta para cima. A partir daí eles começam a debater entre si quem que vai ser o próximo a morrer, em quem que eles vão votar na próxima rodada. Enquanto isso, é claro, eles também vão tentando desvendar os mistérios ali daquele lugar estranho. E é através dessas conversas e desses debates que o filme nos leva a refletir a respeito dessa questão da morte, quem que merece viver e quem que merece morrer e por que, afinal de contas. E é claro que ali, debatendo essas questões, os personagens vão expondo os seus próprios interesses, seus preconceitos, suas visões de mundo, o que nos leva a nos aliarmos a um ou a outro em determinado momento. A forma como o filme trabalha isso, colocando os personagens ali em seus conflitos verbais uns contra os outros, acaba meio que colocando a gente ali no meio da discussão. Às vezes dá até vontade da gente opinar no assunto, mesmo sabendo que não pode. E nesse sentido, o filme também se beneficia muito bem do fato de não ter exatamente um protagonista definido. Todos os personagens que estão ali assumem, em certos momentos, a função de personagens principais. Principalmente nos momentos em que eles expõem o seu lado da história, contam um pouco sobre quem são e dão os seus vereditos, ali no sentido de escolher quem é que vai morrer. E dessa forma, sem ter nenhum tipo de protagonismo interferindo, nós ficamos muito mais livres para formarmos as nossas próprias opiniões sobre os personagens. E num filme que se pretende quase que como um jogo psicológico ou um experimento social propriamente dito, eu acredito que isso seja extremamente positivo. O grande problema de Circle, porém, é que justamente por ser construído em cima de diálogos e debates, ele pode ser considerado extremamente monótono por uma parte considerável do público. O filme praticamente não tem ação, é filmado todo em um só cenário, então se tu não for cativado por essa premissa inicial, dificilmente tu vai curtir esse longa. Por outro lado, para quem gosta dessa vibe mais reflexiva e principalmente para quem gosta de botar a cachola a funcionar, pode ser uma excelente opção.
Portanto, para quem estiver disposto a tentar desvendar os mistérios do longa junto com os personagens e a embarcar nos seus dilemas e diálogos, certamente vai ser uma experiência psicológica muito interessante e com certeza bastante divertida. Bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo quais desses filmes vocês já assistiram, se concordam ou não com a minha análise, e claro, deem sugestões de outros filmes psicológicos de terror e de suspense, dos quais eu poderia falar em próximos vídeos aqui do canal. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!